de volta com o programa Ação Nacional, hoje conversando mais sobre o Teatro Bolshoi do Brasil. Bolshoi do Brasil, que é sediado em Joinville, mas todo mundo sabe, o Bolshoi tem origem na Rússia, tá? Ele se originou lá em 1773, em Moscou. Então, uma história muito bonita. Agora você está vendo imagens sobre o teatro lá na Rússia, que passou até por uma reforma em 2011, né, Silvana? Exato. E é realmente um espetáculo. Lindas essas imagens do teatro lá na Rússia. Foram 6 anos de reforma. 6 anos para reformar tudo isso. 6 anos. E eles foram fiéis, né, a todos os detalhes, né? Exatamente. A estrutura é maravilhosa. O Bolshoi é um ícone mundial da dança, é patrimônio, né, cultural. É maravilhoso. Eu estive lá por 2 vezes e cada vez você se encanta mais e não tem como. A estrutura deles é fantástica. É como se fosse a primeira vez sempre, né? Sempre, sempre será como a primeira. E principalmente você saber que tem um traço aqui no Brasil disso, né? Tem uma característica muito grande de lá, que é o que eles têm de melhor, mas é muito importante eu colocar com o que o brasileiro tem também. Então, nós adaptamos algumas coisas, algumas áreas do Bolshoi para atender aqui no Brasil. Então, você poder unir o que um povo tem de bom e o brasileiro só pode dar num trabalho muito bom e grande como nós estamos realizando, que são os resultados desses bailarinos pelo mundo. Olha, a gente estava falando que os alunos moram, né, em Joinville, porque são 5 horas, gente, de treino diário, depois mais 2 horas de ensaio para espetáculo. Esses alunos têm grade escolar normal, vão à escola, precisam ter um rendimento também, né, Silvana? Isso também é acompanhado. E os pais acompanham isso de longe. Como é que vocês trabalham essa saudade e também a questão do comportamento, a escola, tudo isso junto? Certo. O aluno ele passa meio período no ensino regular, né, na escola tradicional, e depois os outros horários dentro do Bolshoi. É claro que para uma criança, existem vários formatos de famílias que se formaram depois do Bolshoi. Então, existem crianças que vão morar sem a família, muitas vezes com 9 anos, e existem famílias que se mudam inteiras para Joinville para poder acompanhar o desenvolvimento do filho. É uma área muito interessante, são as casas sociais, as casas do balé, ou casa... Eu tenho um exemplo para colocar aqui, que seria o estado do Piauí, na cidade de Teresina. Existe uma casa, é uma casa social, a casa do Piauí, onde se formaram agora alguns alunos, eles permaneceram 8 anos estudando no Bolshoi, e existe uma professora que é chamada de mãe social. É essa professora que orienta e que acompanha o dia a dia dessas crianças que permaneceram todo esse tempo dentro da escola. Então, existem diversos acompanhamentos, os funcionários entendem também que existe um colo também que precisa ser dado, né? Que não é só a rigidez, não é só a disciplina, existe um outro lado afetivo, tem assistente social, nós temos um trabalho junto a uma universidade em Joinville, nessa área de psicologia, então existe essa preocupação, existe uma área pedagógica inteira que está justamente para atender essa questão, porque estar bem é o primeiro fator para que ele se desenvolva com qualidade. É gratuito a escola ou é particular? Hoje, com muito orgulho que eu digo, são 100% dos alunos bolsistas. Eles não pagam absolutamente nada para frequentar o Bolshoi. Então, eles têm essa questão do ensino, os uniformes, transporte, alimentação. Então, tem uma série de benefícios que esse jovem ele é acompanhado e está dentro dessa bolsa. A gente está recebendo mais uma participação que vem do Paulo César, ele é de Arapiraca, Alagoas. Obrigada pela sua participação, tá, Paulo César? Ele conta aqui pra gente, está partilhando com a gente aqui, que ele tem 26 anos, faz balé clássico lá em Arapiraca há 1 ano e meio e está querendo dizer pra gente que está muito feliz em ver o Ação Nacional trazendo aí o Teatro Bolshoi como pauta, que esse espaço na TV para o balé clássico é motivador para quem faz dança ou quem tem o desejo aí de iniciar na dança. Tá mandando os parabéns. Obrigada pela sua participação. Com certeza, né? É difícil a gente ver as pessoas gostarem no sentido de propagarem essa cultura. No Brasil, é difícil ainda essa questão do respeito à dança ou de atividades culturais, Silvana? Ou já mudou bastante, já evoluiu?
Já evoluiu bastante, sempre podemos evoluir mais, isso em todas as áreas na nossa vida. Então, mas já houve uma evolução muito grande. Hoje, quando nós vamos fazer uma seleção onde meninas e meninos ingressam no Bolshoi, a procura de meninos já é muito maior, esse incentivo dos pais com relação a uma carreira, porque nós estamos falando de uma profissão, né? Então, já existe uma cultura diferente de entender que é uma profissão e que ele vai poder levar isso para o resto da vida. Então, há esse incentivo, sim. E quanto às questões de desenvolvimento na área da dança, existem diversas leis hoje que o país ele disponibiliza na área cultural para que fomente mesmo as companhias, os pequenos grupos, para que eles possam desenvolver espetáculos, trabalhar com a criatividade. Então, é importante colocar que é preciso procurar essas questões para que você ache, para que você consiga se desenvolver, mas já evoluiu bastante. Mas, com certeza, podemos evoluir muito mais. Agora, você disse que o Bolshoi ele seleciona alunos, candidatos, né, de vários estados do Brasil, pelas audições que vocês realizam, pelo processo seletivo. Vocês buscam essa diferença de culturas mesmo? Quem é do Nordeste, que tem uma característica toda especial, Norte, Sul, Sudeste, essa é a intenção mesmo? Com certeza. O Bolshoi veio para democratizar essa questão da dança. Então, muitas vezes, pessoas que não teriam condições de se desenvolver numa escola profissionalizante, nós vamos atrás dessas crianças ou desses adolescentes. Então, hoje, dentro do Bolshoi, são 19 estados que compõem esses cerca de 300 alunos. São mais de 100 cidades brasileiras, então eu sempre brinco que tem desde a porta e a porta dentro do Bolshoi. E tem o professor russo perguntando, mas qual que é o correto? Né? Então, essa pluralidade cultural, essa miscigenação cultural, essa Babilônia que existe de tantos sotaques, e é isso que está construindo o Bolshoi com esse alicerce, e com certeza nós continuaremos percorrendo o Brasil, nós vamos buscar esses talentos, são muitos nordestinos. Tem muito talento escondido ainda pelo Brasil? Olha, eu sou uma fã do povo brasileiro e eu viajo muito nessas audições e cada vez eu me surpreendo mais, e existem muitos talentos a serem descobertos, e existem talentos que podem ser trabalhados nas suas cidades, que não precisa esperar o Bolshoi chegar para desenvolver esses talentos. Busquem como, porque tem como fazer isso, e a gente pode assim ajudar na construção do nosso país. Agora, nessa busca de talento, Silvana, por exemplo, vocês estão numa escola que é só de balé, por exemplo, para poder selecionar ou não? Independe de ser uma escola de dança ou de música. E como que vocês percebem que alguém tem talento? Essa pessoa já faz aula? Não necessariamente? Como que é isso? Certo. Se a criança tem de 9 a 11 anos, ela não precisa ter tido nenhum contato com a dança clássica. São exercícios que nós aplicamos, que não são nem exercícios de dança e nem exercícios de educação física. São alguns movimentos que são ensinados para a criança ou que já faz parte do dia a dia delas, em que, de forma lúdica, nós trabalharemos nessa aula. E dentro desses exercícios, nós observaremos quais crianças têm o potencial para se desenvolver dentro da nossa metodologia. Quer dizer que tem criança, então, que nem dança e por um movimento, por uma reação, você já percebe, peraí, tem talento. Exatamente. Existem, normalmente, os meninos não tiveram contato com a dança dessa idade, né? Então, a gente pode observar vários bailarinos que hoje já estão fora mesmo e já estão nas grandes companhias do Brasil, e começaram lá no Bolshoi e diziam, eu fui lá, eu nem sabia o que era dança, eu fui porque eu achei legal, porque eu estava com meninos, com amigos, e chegam lá e descobrem que a vida deles passa a ser a dança e o quanto é importante e maior do que tudo, a ter uma profissão. E essa escolha é muito cedo, né? 9 anos você começa no Bolshoi. Então, esse crescer, essa maturidade, ela vem antes do tempo. Eles ficam por quanto tempo? 8 anos se ingressam na primeira série. E depois disso, eles saem, podem montar companhias, podem dar aulas? Exatamente. Eles têm uma série de
digamos, áreas que eles podem, mesmo que eles não sejam bailarinos ou que eles frequentem os 8 anos, de repente eu vou ser jornalista. Com certeza, se ele estudar e ele for para uma área da dança, ele vai ser um excelente crítico de dança. Né? Então, se ele for para a arquitetura, por exemplo, ele já viveu 8 anos ali com cenário, ele pode ser um cenógrafo com uma vivência, com um destaque já maior. Claro que ele vai estudar na universidade, né? Essa outra profissão. Mas quem está no Bolshoi não faz só dança? Não faz só dança. Dentro da matriz curricular, ela é bem extensa, são diversas disciplinas, teóricas, práticas. Tem a dança clássica, dança contemporânea, dança folclórica. É interessante porque eles aprendem o folclore brasileiro, sim. Tem aulas, eles aprendem na primeira série a ler as partituras, partitura musical, as notas musicais. Depois eles vão para piano, eles têm aula de piano. Isso, a música, ela está ao lado da dança. Então, eles entendem como funciona essa música para que eles possam dançar com maior conhecimento. E alguns são direcionados muitas vezes para canto, para flauta, para outros instrumentos, mas todos obrigatoriamente passam pelo piano. E as aulas artísticas também, né? De teatro ensina. Tem aula de maquiagem, tem aula que trabalha essa parte de dramaturgia, que são as aulas de teatro, tem aulas de ginástica acrobática. A matriz curricular é bem completa e se você quiser conhecer um pouco mais, você pode também no site procurar a matriz curricular e você vai achar quais são todas essas disciplinas. Bom, se você quiser conhecer mais, pode mandar pergunta pra gente também Por aqui, favor. né, Silvana? A Silvana está aqui para esclarecer, principalmente você de casa, que tem filho em idade escolar, tem aí a sua neta, seu filho, ou você que faz balé, que gosta de dança, que gosta de música, de artes, participa com a gente. No final do programa nós vamos sortear 2 kits do Bolshoi para você. Realmente um privilégio e de primeira mão, tá? Antes do Circuito Cultural Paulista começar aqui nesse fim de semana, a gente passa para você esse presente. Então, participa que ainda dá tempo, tá? A gente vai para um rápido intervalo e volta com mais Bolshoi para você.